é que o presidente Lula deve, inclusive, anunciar hoje medidas para estimular a indústria. A ideia é que o BNDES, então, lance aí uma linha de crédito específica para exportação e que também sejam, então, anunciadas ações para o setor automobilístico. O presidente Lula já tinha dito dias atrás que poderia trazer novidades em relação à produção de carros populares. Impossível aí que, seja possível, na verdade, que sejam, então, anunciadas uma série de incentivos para a indústria automobilística. O foco é dar aí, segundo o governo, mais competitividade para a indústria e reduzir os preços dos produtos. Os especialistas acabam questionando subsídios setoriais e estímulos aos veículos populares que vão, na verdade, totalmente em direção oposta. Também a agenda ambiental, mas também, Felipe Nascimento, a questão ali, acho que um ponto importante para o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda tem aí batido muito numa tecla que quer trazer, abrir a caixa preta, vamos dizer assim, da lista dos setores que são beneficiados com algum tipo ali de isenção ou, de diminuição de subsídios em relação a alguns tributos, indo nesta direção também em trazer aí uma competitividade melhor para a indústria. A gente sabe que são caminhos ali que possam trazer um estímulo para a indústria, tirando principalmente alguns encargos ou alguns subsídios em relação a impostos, mas, por um outro lado, também acaba ali sendo um ponto de atenção, principalmente para a arrecadação do governo. Pois é, Paula, são vários pontos de atenção, principalmente porque, historicamente, a indústria automobilística, ela praticamente sempre viveu de subsídios, Então, a indústria automobilística que não tem nenhum tipo de incentivo fiscal, ela acaba não se sustentando, E até mesmo tem essa situação de, qual vai ser o incentivo fiscal dado, qual vai ser o tipo de estímulo proporcionado pelo governo para que a indústria automobilística retome a sua capacidade, retome a sua pujança, melhore as condições aqui no Brasil, volte a empregar cada vez mais pessoas, até porque nos últimos tempos o que a gente tem visto são férias coletivas, demissões e fechamento de fábricas, saída de fábricas de montadoras aqui do Brasil, ou seja, o ambiente para a indústria automotiva não está tão forte assim como era esperado e como o presidente Lula viu ali nos seus primeiros governos, até mesmo um grande crescimento. Por isso que ele está tentando fazer algum tipo de estímulo, inclusive o foco seriam carros populares. Mas tem o outro lado, outro ponto de atenção também, é que as próprias montadoras acabaram deixando um pouco de lado os carros populares, porque a maior margem das montadoras acaba estando nos carros de maior valor agregado. Atualmente, o preço médio de um carro é R$140 mil, justamente porque estão privilegiando SUVs, privilegiando carros com mais segurança, com mais recursos, com mais acessórios, ou seja, agregando esse valor, a indústria ganha mais e acaba tendo mais possibilidade de ganhos, de lucros e também de pagamento de impostos. Então tem todas essas questões, subsídios das empresas da indústria automotiva que sempre teve, e tem também a questão da própria sustentabilidade, estimular carros populares que historicamente são ali mais poluentes ou têm menos recursos tecnológicos para evitar a poluição. Isso acaba trazendo todas essas consequências também a um grande embate que o governo vai ter. Além, é claro, de se o governo está tentando tirar estímulo ou pelo menos reduzir os estímulos fiscais para arrecadar, agora vai lançar um pacote para uma indústria específica. Outras indústrias, outros setores vão começar a chiar e querer também a sua parte de isenção fiscal. Por que tirar de um e proporcionar para outro? Exato, esse é um ponto fundamental, viu, Felipe? É um ponto chave, inclusive. Há uma expectativa, principalmente, de uma pressão por parte ali da indústria, como a gente já viu no passado, da linha branca, vamos dizer assim, dos eletrodomésticos também, que tem pressionado, acho que muito, principalmente o governo. A gente viu, inclusive, até na própria reunião ali que teve junto com o próprio ali presidente do Banco Central, Campos Neto, todo o setor industrial que está sendo muito castigado em relação a esses juros mais altos ali, que atrapalham muito, inclusive, o consumo
né, a parte ali do consumo por parte da população, há essa possibilidade também, né, abrindo aí essa possibilidade de ter que o governo se trazer aí, né, essas isenções ou subsídios, vamos dizer assim, subsídios para outras áreas ali, né, outros setores da parte industrial. A questão dos carros especificamente, que acho que é um ponto aí muito importante, a gente até falou um pouco sobre isso lá na semana passada, quando a própria Petrobras fez o anúncio da sua mudança da política de preços. Muitos analistas políticos, inclusive, trouxeram ali essa análise, né, de que o governo estaria, acho que, muito preocupado em retomar o que foi feito no passado, repetir, né, o modelo que ele fez ali no passado, que era estimular principalmente o consumo de carros novos com um preço mais acessível, vamos dizer assim, para as classes mais baixas, né? Trazendo, inclusive, uma combinação, trazer ali uma redução no preço dos combustíveis, alinhado também a uma redução do preço do carro popular, porque também não adiantaria em nada trazer uma medida que beneficiaria, no caso, principalmente a questão da indústria, a retirada ali do carro zero pelo consumidor, se ele continuasse ali com um combustível mais alto, né? Não estimularia, inclusive, a procura também da população em geral para os carros populares. Então, seria uma medida meio que em conjunto, segundo a visão de muitos analistas políticos, né? Um modelo em que Lula adotou muito no passado, popularmente ali, acaba trazendo uma reação, né, de um poder de compra da população muito aguçado, e isso acaba ajudando, né? A gente sabe o quanto a popularidade de um governo está atrelada à condição financeira das famílias, né? A questão da inflação impacta negativamente, a questão de você ter ali a condição de melhorar o seu carro, conseguir fazer um financiamento de um carro zero, isso acaba sendo muito positivo para o governo. Então, Lula estaria ali muito alinhado em tentar repetir o mesmo modelo que ele usou no passado e que teve ali, né, na verdade, um sucesso na visão de muitos analistas políticos. Porém, precisamos entender ali, principalmente agora, que este momento é um momento muito sensível em relação a esta questão dos gastos, esses subsídios, porque o próprio Ministério da Fazenda tem batido muito aí nesta tecla, né, o quanto deixa de se arrecadar, né, o governo em si deixa de se arrecadar por vários setores que são beneficiados de alguma forma, com isenção de tributação ou subsídios especificamente, então acaba trazendo aí um outro ponto desta balança, né, Felipe Nascimento, em relação à arrecadação. Vamos ver, né, quais serão então essas medidas que vão ser anunciadas hoje.